Fala galera do primeiro colegial, professor Alf de Filosofia com vocês. E hoje, para tratar do capítulo 7, a escolástica, e voltamos então à filosofia medieval. Na verdade, a Idade Média, nós estamos estudando, desde a aula passada, ela é um período de 1000 anos, historicamente datado entre o século V e o século XV, da era cristã. Como entendemos na aula sobre a patrística, do capítulo 6, em que eu falei de Santo Agostinho, um período de forte influência da igreja, do cristianismo, de uma sociedade marcada pela ruralidade, pela vida rural, numa sociedade estamental, ao mesmo tempo fechada, por um controle de pensamento, e como que a filosofia se adaptou nesse momento ao pensamento religioso, a relação entre fé e razão, ao problema colocado pela religião cristã. A religião cristã, no entanto, ela tem uma gama de discussões internas que passam por uma metafísica, uma teoria do conhecimento, uma reflexão moral e, portanto, ela também vai permear o discurso e o debate filosófico nos séculos posteriores e nos últimos séculos da própria Idade Média. O final da Idade Média é chamado de Baixa Idade Média. Nós dividimos o período entre Alta e Baixa Idade Média. Do século XI ao XV, a Europa passou por uma série de mudanças e transformações no campo político, econômico e social, em que aquela sociedade rural, estamental, fechada, marcada pelo controle da igreja, começa a assistir ao surgimento do próprio capitalismo, com a ascensão da burguesia, das cidades, do comércio e o importante surgimento das universidades, como um ambiente de debate, discussão e de produção de conhecimento. As universidades surgiram na Idade Média, no período do século XI, XII, XIII, quando nós temos a Universidade de Colônia, na Alemanha, de Bolonha, na Itália, a Universidade de Coimbra, em Portugal. E todas essas universidades são importantíssimas no processo de desenvolvimento da própria filosofia do período. Num certo sentido, nesse momento se desenvolve a chamada escolástica. E o capítulo 7 é dedicado a ela, a filosofia da escolástica ou filosofia das escolas, ou das universidades, como poderíamos chamar. No fundo, nós temos duas grandes correntes filosóficas no período medieval. A patrística, na Alta Idade Média, cujo principal representante é Santo Agostinho, e a escolástica, na Baixa Idade Média, cujo principal representante é São Tomás de Aquino. Sabemos que Agostinho teve forte influência de Platão no seu pensamento, além de Plotino, que era um filósofo neoplatônico. E nós veremos que os principais filósofos escolásticos, sobretudo São Tomás de Aquino, teve grande influência de Aristóteles. E aí marcamos uma grande divergência entre Agostinho e Tomás de Aquino, como entre Platão e Aristóteles. São Tomás de Aquino foi o grande representante do pensamento escolástico, ao lado de Pedro Abelardo, ao lado de Guilherme de Ockham, Duns Scott, Santo Anselmo, Grosseteste, e poderíamos ainda, inclusive, apresentar aqui outros nomes no campo da ciência, como a figura do Roger Bacon, que está situado também no período da Baixa Idade Média. Bom, São Tomás de Aquino, que é o principal filósofo que nós vamos estudar, procurou então apresentar, por meio da influência de Aristóteles, uma nova compreensão do cristianismo, que tivesse uma capacidade de demonstração, comprovação e apresentação da verdade de um modo mais racional e, ao mesmo tempo, empírico. Lembra que no campo das teorias do conhecimento, Platão e Aristóteles tinham uma grande divergência. Como Aristóteles passa a valorizar os sentidos, valorizar a experiência e entender que é necessário a um raciocínio ser demonstrado, apresentado de forma lógica, a influência de Aristóteles sobre o cristianismo vai trazer essa necessidade de colocar a própria religião cristã num plano de discussão, divergência, debate e, sobretudo, necessidade de comprovação e demonstração. Os debates calorosos das universidades
no campo, sobretudo, da dialética, porque a dialética foi muito importante no processo de ensino medieval. A dialética consiste na disputa, no diálogo, no debate, na divergência de ideias, e as universidades são um ambiente propício para isso, né? Pois é um ambiente de pesquisa e de discussão. Acabaram trazendo para o campo também da própria religião essa possibilidade. E nós vamos ver como que a filosofia de Agostinho, né, que teve influência de Platão, vai ser pouco a pouco modificada no período da Baixa Idade Média por meio da filosofia tomista de São Tomás de Aquino e das novas necessidades que o período trouxe. É importante entender como que um período histórico, pelas suas transformações sofridas no campo da política, da economia, acaba também trazendo uma mudança de mentalidade, que é no fundo uma mudança cultural, na própria compreensão dos valores que regem uma sociedade. E a Baixa Idade Média, pelo advento do capitalismo, do mercado, do comércio, das cidades, trouxe essa maior exigência de racionalidade. Por isso, a teologia de Tomás de Aquino é chamada de teologia racional. É preciso compreender para crer. É preciso demonstrar e provar um conhecimento, mesmo conhecimento religioso. E partindo da ideia aristotélica de que o conhecimento se dá também pela observação, Tomás de Aquino vai observando o mundo de forma empírica, tentar comprovar a existência de Deus por meio da lógica. E é aí que ele chega às suas 5 provas da existência de Deus. Essas 5 provas são retiradas da lógica aristotélica e da teoria do conhecimento de Aristóteles, sobretudo também da sua ciência, ou da sua metafísica, como é chamada a ciência em Aristóteles. E das 5 provas nós encontramos a primeira, falarei dela agora, a chamada teoria do motor imóvel, pois para Aristóteles a prova da existência de Deus inicial é a do motor imóvel. Ele usa como argumento a ideia do movimento, uma vez que tudo que existe se move, o movimento é a característica da própria natureza, o movimento só existe porque algo coloca ele em movimento. Sendo assim, o movimento necessita de uma causa externa que mova o próprio objeto. A tese de Tomás de Aquino é que, retirando de Aristóteles esse argumento, deve haver um primeiro motor, uma primeira força propulsora que pôs tudo em movimento, mas que nunca se moveu, pois se movesse, também teria sido posto em movimento por outra força. Esse primeiro motor, ou motor imóvel, seria Deus, aquele que moveu a tudo, mas que consequentemente não foi movido por nada. A tese, lógica do movimento é a primeira, então, explicação para a existência de Deus, segundo Tomás de Aquino. A segunda tese é da causa primeira, a teoria da causa eficiente, partindo da pressuposição de que tudo que existe tem causa, mas a própria causa teria outra causa, e assim sucessivamente. Para que o universo tenha lógica, deve existir uma causa primeira, uma causa que causou tudo, mas que não foi causado por nada. Essa tese parte então da premissa de que Deus é esta causa primeira, que causou tudo, mas não foi causado por nada, como moveu tudo e não se move, segundo o primeiro argumento. Ok? Os 2 primeiros argumentos se complementam nessa justificativa. Outra tese para provar a existência de Deus, usada por Aristóteles, é a tese da contingência, que no plano da lógica se chama necessidade. Deus é uma necessidade lógica, não pode ser de outra forma, pois se Deus não existe, o mundo não tem lógica, o mundo não tem ordem, o mundo não tem origem e nada pode ser explicado. Então Deus é uma necessidade lógica a partir da pressuposição de que sem ele nada poderia ser explicado de maneira definitiva. O mundo, portanto, não teria sentido. Então não pode ser de outra forma, ou Deus existe, ou o mundo não existiria. Não pode ser de outra forma, ou Deus existe, ou o mundo não tem ordem. Então Deus é uma necessidade lógica, não pode ser de outra forma, ele existe. O quarto argumento é chamada os graus de perfeição, pois tudo que existe se desenvolve em graus de perfeição. Assim como a pedra é um grau de perfeição da natureza, a flor é um grau mais refinado e o ser humano é um grau ainda mais refinado. Se a natureza tem níveis de desenvolvimento e graus de perfeição, isso só pode ser plano de uma mente, de uma grande mente que arquitetou tudo, pois a natureza jamais arquitetaria por si só esse plano. Deus é essa mente que estruturou os graus de perfeição da natureza. Assim como Deus, no quinto argumento,
é a própria perfeição. A finalidade é que tudo tende, pois tudo tem uma finalidade da natureza e Deus é a finalidade de todas as coisas, ao qual tudo tenderia. Ok? Assim como a perfeição. Obrigado, meninos. Próxima aula eu vou falar da escolástica de São Tomás de Aquino, um pouco sobre o pensamento político e a crise da escolástica no final do período medieval. Um abraço do Alf.